técnica, fiz o curso para trocar terapia, mas não foi na intenção de trabalhar com a técnica e sim trocar, porque era caro na época uma sessão. E eu falava, qualquer coisa que eu preciso de muitas sessões. Porque eu realmente estava num estado emocional terrível, assim. De eu ir trabalhar, eu chegava no trem assim, pensava, e se eu pular? Acho que não vai fazer falta pra ninguém, né? E aí eu falei, não, eu preciso fazer algo porque realmente tô no meu limite. Comecei a fazer e não percebi quando eu parei de desmaiar, quando aquelas sensações do domingo, aquela síndrome do domingo à noite, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar, e se eu não for? Eu comecei a assumir essa sensação, assim. Eu percebi que essa sensação diminuiu e aí comecei a aplicar em todo mundo, assim. No vizinho, na mãe, no tio, na tia. Até então mundo. Você só tinha passado pelo processo. Isso, eu fiz o curso pra trocar. Você fez o curso. Pra trocar. Então eu aprendi também a questão da mudança de mentalidade de algumas coisas que a gente tem, né? E o que esse processo das barras ele propõe é que você volte cada vez mais a ser você. Porque ao longo da vida a gente vai acumulando pensamentos, sentimentos, emoções que vão construindo ali pequenos traumas, medos, e você vai virando um adulto cheio, todo travado, né? Então que impede também da gente dar passos, acreditar. É lógico, tem um medo, uma segurança ali entre o medo seguro e o medo que começa a te limitar. Então, a ideia dessa técnica era limpar as limitações. Então, você não tem muito controle para onde que aquilo vai trabalhar. Você vai trabalhar na depressão, na ansiedade ou em alguma questão física. Porque hoje eu vejo alguns clientes meus que chegam por conta da ansiedade, mas acaba resolvendo uma questão física. E a gente não sabe o que está envolvendo. E hoje a medicina tá mais integrativa, né? De buscar aquele sintoma físico tá ligado a uma questão emocional. O Spinoza falava sobre isso, né? Que na verdade, quando o Spinoza ele trata, não que ele fala de forma direta, mas quando ele trata da dinâmica dos afetos, né? Quando o Spinoza começa a falar dos afetos, então o que é? É que um corpo afeta um outro corpo, uma mente afeta outra mente, né? Então, o afeto, ele parte de uma relação, né, equilibrada ou não, entre corpo e mente. Sim. Platão já pensava nisso lá atrás, quando ele fala do mundo das ideias e do mundo sensível. Eu acho que o trauma acontece quando você traz essa questão do equilíbrio, porque eu acho que o trauma, os dramas, eles acontecem justamente quando acontece essa dissociação da mente e do corpo. Então, chega um momento na nossa vida que a nossa mente fica fixada num determinado ponto ali, num determinado drama, e o corpo vai seguindo. Né? E é isso que vai causando as doenças. Né? 95% das doenças são psicossomáticas. Sim, total. E aí eu consigo enxergar isso claramente. Tem algumas literaturas que hoje eu uso pro trabalho terapêutico que faz até essa associação. Olha, causa possível de joelho, pessoa inflexível. Mas é um acidente que aconteceu jogando bola. Tem muita gente que sofre um acidente de carro e não sofre nenhum arranhão. Aquela parte do corpo já está afetada pelo emocional, já está fragilizada, só esperando que algo externo aconteça para vir essa questão à tona. Tem um livro que também ele fala doença como caminho. Você trazer aquela questão da doença para descobrir quais são as suas questões emocionais, o que você precisa aprender e lidar com aquilo emocionalmente para a cura vir integral, né? Não que dispensa a alopatia ou a medicina tradicional, mas para você integrar todas essas coisas. E aí, quando eu comecei a ver isso, trabalhar com isso e ver resultados, principalmente na minha tia. Tem uma tia que tem fibromialgia, né? Depressão causa fibromialgia causa depressão. Ninguém sabe quem que veio antes, né? E ela ficava sem dor por um bom tempo, assim, quando eu aplicava a técnica nela. E aí foi o start, que eu falei, caramba, minha mão faz isso? Não é possível, eu não tô usando medicamento, não tô conversando com ela, porque tem isso, né? Tem muita gente que tem essa questão com a terapia. Eu não vou pra terapia porque eu não quero falar de mim. E essa é uma alternativa incrível, né? Porque a pessoa deita lá e não fala nada pra mim. Não precisa falar. O corpo, a energia ali vai no cérebro dela, vai encontrar o caminho do que precisa ser trabalhado primeiro. Porque se ela não quiser falar nada, ela não precisa me falar. E aí ela vai encontrando por si só ali essa autocura. Porque é uma autocura, o próprio corpo segura. Eu acho que isso tem muito a ver. A energia, ela é algo que é real mesmo, né? A Bíblia, ela trata muito sobre essa energia das mãos, né? Tanto que tem um texto na Bíblia que fala assim, que orientava as pessoas a não imporem as mãos, não colocarem as mãos sobre outra pessoa precipitadamente. Se não houver uma intenção positiva. Não só na questão da intenção
questão positiva, mas na questão da reação também. Ah, sim. Né? A pessoa tá aberta ali. Então existe realmente essa questão, eu acho que é metafísica, né? Mas eu acho que existe também a questão meio que a gente pode dizer, sei lá, neuronal, onde quando a pessoa ela aceita o tratamento, Isso. ela se coloca ali, então ela mesmo vai se auto-induzindo a achar o caminho. Exatamente. E é uma coisa que eu aprendi na prática, né? Depois que eu comecei a me autocurar. E eu, nossa, que técnica maravilhosa. Eu queria que todo mundo experimentasse e eu ficava meio que forçando. A pessoa, não, faz. E aí foi algo que eu aprendi na prática. Se você não está aberto a receber, se você não quer receber, por mais que você deite na maca e deixe eu aplicar, se você tiver com as suas barreiras levantadas, não aceitando, você não vai receber, você não vai colher nenhum benefício, porque você não está aberto àquilo. Até mesmo a medicação alopática, né? Tem gente que não... eu tomo remédio, tem um cliente que era assim. Carol, eu tomo remédio aqui, mas nada resolve a minha ansiedade. Nada resolve a minha ansiedade. Toma um remédio. Aí você vai ver, a pessoa tem ganho secundário por ter algo ou alguma coisa. E se ela tá com a barreira levantada e ela acredita fielmente que uma medicação não vai funcionar ou qualquer tipo de tratamento não vai funcionar, não vai funcionar. Existem até algumas pesquisas com vários tipos de medicamento, onde principalmente medicamentos psiquiátricos, que as respostas positivas, muitas vezes elas se dão mais naquele grupo de pessoas que usou placebo do que na que efetivamente usou a medicação. Sim, porque ela tá aberta para receber. E porque quando você está usando a medicação, existe uma reação imediata. E essa reação, ela não é, às vezes, uma reação boa. Né? São aqueles efeitos colaterais. Então, que já trava a pessoa não quer. No caso do placebo, não tem isso. Então, só que cada vez que a pessoa toma, ela vai condicionando, né? E o que leva a gente a acreditar e entender, né? Interpretar que tudo tá na mente. Sim. Tudo é mental, né? Tudo você... desde do adoecimento, quanto também a sua autocura. Então, se você consegue entender isso e trazer mecanismos para ter efetivamente essa autocura, você tem sucesso. E é muito difícil também a gente acessar coisas inconscientes, né? Eu acho que a gente vive uma dessensibilidade. Quando a gente olha para a antiguidade, como as pessoas se relacionavam até com o corpo e tal, na Bíblia tem um texto, eu não vou lembrar agora onde está, mas que Davi, eu acho que é um salmo de Davi, onde ele fala que ele não está bem emocionalmente, né? Tipo, estou atormentado na minha alma, algo assim. E aí ele fala, eu sinto pontadas nos rins. Então, ele começa a perceber que porque ele tá com algum dilema que ele não consegue resolver emocionalmente, aquilo tá afetando o físico dele, o organismo dele, né? E então, essa sensibilidade, ela foi sendo perdida ao longo do tempo.